dá-se início à solenidade de comemoração aos 15 anos de fundação da Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso. Desembargador Ataíde Monteiro da Silva. A Escola dos Servidores foi criada em 3 de abril de 2008, com o objetivo de aprimorar a atividade jurisdicional mediante promoção continuada de eventos, conferências e cursos presenciais, híbrido e remoto, sobre temas relevantes para a gestão judiciária. A escola tem como missão oferecer educação corporativa que possibilite aos servidores e servidoras de todas as unidades judiciais no Estado o desenvolvimento de competências necessárias para o alcance dos objetivos estratégicos da instituição. Hoje é dia de muita alegria e agradecimento a todos aqueles que contribuíram e contribuem diariamente para a lapidação do nosso cantinho de aprender e ensinar juntos. Para possibilitar a participação dos servidores e servidoras lotados nas comarcas, este evento está sendo transmitido no canal oficial do Tribunal de Justiça no YouTube. Em consonância com o artigo 15º da Portaria 1334 de 2019 do Tribunal de Justiça, pedimos a todos que adote um copo descartável durante sua permanência neste prédio. Registramos e agradecemos as presenças do senhor Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Juvenal Pereira da Silva, da senhora diretora do Fórum da Capital, juíza de Direito, Edileuza Zorzete Monteiro da Silva, do senhor juiz auxiliar da Presidência, Túlio do Ailibe Alves Souza, dos senhores magistrados e magistradas, da senhora diretora-geral do Tribunal de Justiça, Euseni Paiva de Paula, da senhora vice-diretora-geral, Claudenice Dejane Farias de Costa, senhores coordenadores, senhoras coordenadoras, senhores servidores, senhoras servidoras, senhoras e senhores. Neste momento, assistiremos à exibição de 2 vídeos institucionais. O primeiro, sobre os 15 anos de fundação da Escola dos Servidores, e o segundo, sobre a sustentabilidade, produzidos pela Coordenadoria de Comunicação deste Poder. É incrível ver uma instituição pública tão comprometida, tão preocupada com o ensino, com a formação, com a capacitação. São capacitações de extrema qualidade. Cada curso realizado aqui nos orienta nas nossas áreas, o que nós realmente devemos melhorar em cada setor. Isso nos fortalece, tecnicamente nos prepara e profissionalmente nos estimula. Então, assim, só temos a ganhar. O que a escola está fazendo é de suma relevância, muito importante, né? Para o nosso crescimento profissional, pessoal, e para dar também o melhor para esse que está vindo, né? Não é usar um senso comum, mas sim usar a ética, usar aquilo que o professor está trazendo, né? Capacitando. É uma grande evolução. A escola caminhou e futuro, né? Foi muito além do que no começo imaginávamos que ela cresceria tanto como cresceu. A escola sempre parceira, capacitando os servidores, a nós magistrados, se colocando à disposição para que a gente entenda mais
das questões que nos afetam no dia a dia. Existe, na verdade, uma preocupação singular da administração em bem qualificar o seu servidor, em bem tratar o seu servidor. Porque quanto mais bem capacitado ele for, inexoravelmente ele vai repassar essa satisfação nas suas ações de trabalho. A escola significa conhecimento. E eu costumo sempre falar que o nosso melhor patrimônio é o nosso conhecimento. Então, por meio da escola, ela leva o conhecimento não só da parte técnica, operacional, que os servidores precisam e necessitam na utilização para desempenhar as atividades do dia a dia, mas ela também proporciona a formação desse patrimônio, que é o conhecimento. Nós temos hoje uma escola quase adulta. Nós estamos cada vez mais conscientes de que o papel do aprendizado constante, ele é fundamental para a prestação de ensino. O mundo produz 300 toneladas de plástico todos os anos, incluindo milhões de garrafas. E apenas 1% desse material é reciclável. O restante vira lixo e leva mais de 400 anos para se decompor na natureza. E que tal adotar uma nova postura? A gente pode começar reduzindo o consumo da água nas garrafinhas plásticas em todas as unidades do Poder Judiciário de Mato Grosso. Uma ideia simples é usar recipientes de vidro para servir a água. É prático, econômico e contribui muito com a preservação da natureza. Ambientes de espera e eventos longos sempre geram uma sede danada, não é? E é bom mesmo se hidratar. 1, 2, 3 copos d'água são excelentes para nossa saúde. Mas o que não é nada bom é o descarte excessivo. O copo plástico demora até 400 anos para se decompor e apenas 20% são recicláveis. O restante vai para aterros sanitários ou lixões. Vamos mudar isso juntos? Para reforçar o compromisso com a sustentabilidade, o Poder Judiciário de Mato Grosso lançou a campanha Adote Copo Descartável. Durante o seu expediente ou visita, use o mesmo copo descartável ou, se preferir, traga uma caneca, copo ou squeeze de sua escolha. Adote essa ideia. O descarte consciente contribui para o bem-estar de todos. Precisa mesmo imprimir? Ser criterioso nessa hora é fundamental, pois é uma rotina nada sustentável e que gera custos. Adote novos hábitos. Ao imprimir, use a frente e verso da folha de papel. Quando não tiver mais utilidade, descarte-a para reciclagem. Estabeleça um limite de impressão por colaborador ou setor. Sempre que possível, digitalize os documentos. Garante mais espaço físico ao ambiente. Forma segura e organizada de armazenamento e gestão dos arquivos. Diminui o risco de perda por desgaste ou manuseio de papel. Atitudes simples que beneficiam o meio ambiente, maximizam recursos e a produtividade.
a responsabilidade é nossa. E para as boas-vindas, convidamos à frente o senhor Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Juvenal Pereira da Silva, e a diretora-geral do Tribunal de Justiça, Euseni Paiva de Paula. Com a palavra, a senhora diretora. Boa tarde a todos. Um pouquinho mais forte. Boa tarde a todos. Eu falei hoje com o Dr. Summer que aqui é uma cidade calorosa. Então, é com esse calor que nós queremos desejar as boas-vindas a todos. É uma honra muito grande participar deste momento, que a nossa escola está debutando, 15 anos, né? Eu participei desde o primeiro instante da pedra fundamental da construção da escola. Eu sou uma pessoa que, todos sabem, eu utilizo muito a escola, faço muitos cursos. E, como eu disse ali no vídeo, conhecimento, para mim, é o meu maior patrimônio, né? Um patrimônio que a gente carrega com a gente. E a importância que isso tem, para mim, eu vejo que o tribunal também encara isso como um patrimônio a ser deixado de legado para os servidores, né? E a diretriz dessa gestão é cuidar das pessoas, cuidar da saúde física, cuidar da saúde emocional, e tudo passa pelo conhecimento. Então, é uma alegria estar aqui, desejar boas-vindas a todos. É uma honra muito grande receber o Dr. Summer aqui. Eu falei para ele que eu fico até desconcertada, porque eu sou fã também, né? Então, é uma honra muito grande. Ele, que é uma pessoa, ele, né, diz que é professor, ele se intitula professor, eu falo doutor, ele escreve lá, professor Summer. É muito bonito isso, assim. Então, eu honro a sua vida, né? E parabenizo por toda essa dedicação ao ensino. Eu acredito que vidas transformam pelo ensino, pelo conhecimento. Então, muito obrigada, seja muito bem-vindo e vamos aproveitar a tarde. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação recebê-los para esta palestra motivadora. Escola, como disse a nossa eminente diretora-geral, debutando, mas já assumiu uma responsabilidade de muitos anciões, a escola, preparando os nossos servidores para a prestação de um serviço de eficiência, qualidade à nossa sociedade. Justifico aqui a desembargadora presidente Clarice Claudino, não pôde estar presente por estar acometida de uma pequena gripe. E como disse também a nossa diretora, preservar os nossos servidores. É que ela deixou de comparecer, mas tenham certeza que espiritualmente aqui está, também participando dessa palestra. E visto pelo aí, ela deixou a sua mensagem, preservando de uma determinada forma a saúde de todos. É uma presidente eminentemente humanista, e todos já sentiram nesses 4 meses de gestão, e eu tenho o privilégio de participar neste momento, e aqui está para recebê-los, dando as boas-vindas em nome da presidência do tribunal, da presidente e da vice-presidente, e a nossa diretora bem concluiu. Cumprimento ao nosso ilustre palestrante, Dr. Summer,
o nosso insigne juiz auxiliar, Dr. Túlio de Olive, Cristiano Neves, em nome dos quais cumprimento a todos os magistrados aqui presentes. Em nome da nossa diretora, a todos os servidores, que todos se sintam por nós abraçados. O que nos interessa, neste momento, é aurirmos do conhecimento do Dr. Sami, e aqui eu deixo o meu muito obrigado e que eles se sinta, né, à vontade em nosso meio, porque aqui também é a sua casa. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, anunciamos o momento mais esperado desta tarde. A palestra As 5 Áreas da Vida, a ser proferida pelo professor Sami Erage. Convido o professor à frente. Passamos à leitura do currículo do professor. Advogado, professor, ex-juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT, e ex-delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás. Autor dos livros Paixão pela Vitória, best-seller, Conselhos do Dr. Miranda, pela editora Juspodinv, As 5 Áreas da Vida, pela editora Serena, Pense Nisso, novo best-seller, e Comentários à Nova Lei de Abuso de Autoridade, pela editora CP Iuris, além de coautor da obra Os 23 Pontos da Sentença Penal, também pela editora CP Iuris. O professor tornou-se nacionalmente conhecido por suas crônicas, poesias e reflexões sobre a vida, postadas semanalmente em seu perfil no Instagram. Mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal, autor de obras. Com a palavra, professor Sami Erage. Eu quero cumprimentar os desembargadores Clarice Claudino, Maria Erutides e Juvenal Pereira, presencialmente ou espiritualmente, pelo apoio e pela recepção, e especialmente a diretora Eugênia Paiva, pela gentil recepção educada e carinhosa aqui nessa cidade. Eu pensei em falar no púlpito, mas falo de pé e vou conversando com vocês aqui porque penso que seja a melhor forma. Afinal de contas, aqui está frio, lá fora está quente, o calor de Cuiabá é uma marca da cidade, né? E você vê essa marca pelos óculos. Você está no ambiente de ar-condicionado, quando você sai, os óculos embaçam. Então você sabe que você chegou a Cuiabá, né? Estava no avião e aí abriram a porta do avião e você percebe que você chegou a Cuiabá. E é maravilhoso isso. Ninguém pode negar que Cuiabá seja uma cidade calorosa. Perguntaram a Santo Agostinho qual o segredo da vida feliz. Você sabe que há 2 santos que orientam muito ou quase todo o pensamento da Igreja Católica. São Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Agostinho foi um sujeito mundano até os 33 anos, e 30 e poucos anos, quando então se converte ao catolicismo, ao cristianismo, dadas as orações de sua mãe, Mônica, que mais tarde se tornaria santa, seria considerada santa, Santa Mônica, e ele então convertido, já com filho, decide dedicar-se à atividade da batina, tornar-se padre, tornar-se bispo em uma cidade chamada Hipona, e por isso Agostinho de Hipona, um homem culto, à frente do seu tempo. Em verdade, não é apenas à frente de seu tempo, é um homem atemporal. De tempos em tempos, o mundo produz gente atemporal, que é atual a qualquer momento. E Agostinho, então, passa a refletir sobre a felicidade.
E então ele reflete e escreve uma pequena grande obra chamada Sobre a Vida Feliz. E Agostinho vai dizer o seguinte: a vida feliz está na sabedoria. Então, vamos à segunda pergunta. Onde está a sabedoria? A sabedoria está na medida, na proporcionalidade, na boa proporcionalidade. O que significa que é preciso haver medida. E na visão de Agostinho, portanto, Deus é fonte de toda felicidade, de toda sabedoria, porque Deus é a medida de todas as coisas. Mas veja você que ele vai dizer o seguinte: imagine a sua vida como uma casa. Esta casa tem cômodos. O fato de um cômodo estar com a lâmpada acesa, estar bem iluminado, não significa que haja luz no outro cômodo. E, portanto, o fato de um cômodo estar iluminado não implica necessariamente que haja luz na casa toda. É preciso considerar a vida por áreas. Eu divido há mais de 20 anos a vida em 5 áreas: vida espiritual, vida sentimental, vida financeira, vida profissional e vida familiar. Isso porque, conversando com pessoas muito mais velhas do que eu sempre fiz uma pergunta: o que você faria se pudesse voltar atrás? O que você faria de diferente? Eu percebia a possibilidade ou a existência de pessoas muito bem-sucedidas em uma área da vida, que chamava a atenção para aquela área da vida, mas gente frustrada, gente infeliz, gente que carregava uma tristeza no olhar e, portanto, gente que havia sido mal-sucedida apesar de ser bem-sucedida. Isso porque as respostas eram as mais variadas. Coisas como, por exemplo, se eu pudesse voltar atrás, eu cuidaria mais dos meus filhos. Eles cresceram muito rápido e agora eles estão longe. Coisas como eu cuidaria do meu casamento e teria evitado o divórcio. Coisas como eu teria cuidado das minhas finanças e teria evitado a miséria. Eu percebi que era preciso considerar a vida por áreas, analisar a vida por áreas e cuidar da vida por áreas, para acender a luz em todos os cômodos da casa, que é a nossa vida. Sobre as áreas da vida, há 2 pontos que eu quero destacar. O primeiro é que uma área da vida não respeita a outra área da vida. O fato de você estar bem em uma área da vida não significa que você estará bem em outra. E o fato de você ser acometido por um problema em uma área da vida não significa que você estará imune a outra. Alguém pode ser demitido nesta semana e na mesma semana descobrir um problema na família. Pode ser uma doença, uma briga, um divórcio. Uma área da vida não respeita outra área da vida. Eu li a biografia de Elon Musk e o biógrafo diz o seguinte, que quando Musk se casa pela primeira vez, ele vai à lua de mel e na viagem o celular dele fica em modo avião. Os executivos da companhia da qual ele era CEO aproveitam a ocasião, às 12 horas de voo, convocam uma reunião e o destituem do cargo de CEO. Quando ele chega, recupera o sinal, ele recebe a notificação por e-mail: você foi destituído do cargo de CEO. Ele olha para a mulher e diz: olha, a gente vai ter que voltar, que eu preciso resolver um problema. Ninguém olhou e disse: não, ele está num momento importante na vida sentimental, vamos esperar as 2 semanas, depois a gente o destitui. Ninguém pensou nisso. Atingiram a vida profissional e atingiram a vida sentimental de uma vez. Uma área da vida não respeita outra área da vida. O segundo ponto é que uma área da vida pode ajudar outra área da vida. Quantas pessoas têm uma dificuldade profissional numa determinada fase da vida, mas em razão de um apoio familiar, de uma sustentação em casa, de um carinho e de um aconselhamento doméstico, quantas pessoas conseguem superar esse momento e então obter sucesso profissional? Um sucesso profissional viabilizado por um sucesso familiar. Gente que é um sucesso, mas que é um sucesso porque é amável e é um sucesso porque é amada.
comecemos pelas áreas da vida. A primeira das áreas da vida é a vida espiritual. E ela é o início porque, para mim, ela é a luz. Quem anda na luz enxerga os buracos e os evita. Há problemas pelos quais passamos que são inevitáveis. São problemas que farão parte da vida humana, quer você seja prudente, quer você seja imprudente, quer você seja bom, quer você seja mau, porque o sol nasce sobre justos e injustos. Há problemas para os quais não há escapatória. Eles são inevitáveis, motivados por caso fortuito, por força maior, pela história da sua vida. Mas a maioria dos problemas são evitáveis. E a maioria dos problemas se dão porque nós fomos negligentes ou imprudentes. Vejam os senhores o que acontece na faculdade de Direito. Quem ingressa na faculdade de Direito sabe que ingressa em um mercado ultra competitivo. Sabe, com qualquer pesquisa, que há mais de 1 milhão de advogados. Sabe que depois que o sujeito se forma, ele não é nada. Ele não tem uma profissão, ele só tem um diploma. Para ter uma profissão, ele precisa ser aprovado num exame. Ou então em um concurso. Ele sabe de toda a dificuldade que o direito traz para o sujeito que se forma. Apesar dessa consciência, e apesar da ciência de que dali a 5 anos ele sairá, ele é capaz de passar os 5 anos sem abrir o livro. E o diploma atesta uma fraude. Diz que ele domina uma ciência que, em verdade, desconhece. E aí, esse sujeito se forma. Quando ele se forma, ele tem lá 23, 24, 25 anos. Ele passou na OAB e ele está ganhando R$ 1.500 por mês. Alguém vai sacar a tabela de honorários da OAB, mas entre a tabela de honorários da OAB e a realidade, eu fico com a realidade. E ele vai ganhar isso. Só que aí começam os problemas. Por quê? Porque ele já está mais velho e ele não suporta mais morar com os pais. E ele quer sair de casa, mas não tem condições de sair de casa. Ele já namora há 5 anos a mesma pessoa e eles querem se casar, mas ele não tem condição de se casar. Ele não ganha dinheiro e ele está estagnado profissionalmente. Você olha, ele tem um problema na vida familiar, um problema na vida sentimental, um problema na vida financeira, um problema na vida profissional e, para coroar, ele coloca a culpa em Deus, porque não raro nós fazemos isso, a culpa é de Deus. Agora ele tem um problema em todas as áreas da vida. Mas motivados esses problemas pelo quê? Pela imprudência que ele teve durante a graduação. Ele sabia da realidade que o aguardava. Há muitos problemas que nós podemos evitar. Por isso eu digo que a primeira das áreas da vida é a espiritual, porque ela acende a luz. Por isso o salmista dirá que bem-aventurado o homem que medita na palavra. A meditação evita inúmeros problemas ao longo da existência. Na introdução da obra O Banquete, no início da obra, quando eles estão indo ao jantar na casa de Agato, diz Platão que Sócrates para, se afasta do grupo e coloca-se só ali a pensar. E escreve Platão, porque era costume de Sócrates afastar-se, ficar só e colocar-se a pensar de forma contrita, quieta, reflexiva. É por isso que Sócrates é Sócrates, porque sem reflexão não há sabedoria. As pessoas procuram a sabedoria, mas não procuram a reflexão. E não é possível encontrar a primeira sem passar pela segunda. A segunda das áreas da vida é a vida sentimental. Mas vejam vocês que eu vou falando de cada uma das áreas da vida e para todas elas é preciso algum tempo. Porque eu vou dizer a você da importância da vida espiritual. E você pode sair daqui hoje e me dizer que a partir de amanhã você vai dedicar 15 minutos por dia para uma oração. Uma oração, uma leitura, talvez um louvor, 15 minutos por dia. Mas talvez você me diga que você não tem tempo nem para os 15 minutos. E então, o que eu vou dizer a você é que quem não tem tempo não tem vida. A vida é uma expressão do tempo.
Quem vive 80 anos, vive 80 intervalos de 365 dias. É só isso. Quando você diz que não tem tempo para algo, você não tem vida para algo. Quem não tem tempo para a vida espiritual, não tem vida espiritual. E vai experimentar os efeitos da escuridão. Quando eu passo para a segunda das áreas da vida, que é a vida sentimental, eu estou diante talvez da mais difícil das áreas da vida. Porque para todas as outras, basta uma decisão pessoal. Basta eu dizer, a partir de amanhã eu orarei 15 minutos por dia. Sobre vida profissional eu farei uma pós-graduação. Sobre vida financeira eu pouparei 10% do que ganho. Sobre vida familiar eu visitarei os meus pais, eu cuidarei dos meus tios, eu ajudarei meus irmãos. É uma decisão individual. Só que vida sentimental só existe se outra pessoa topar a empreitada, senão não há vida sentimental. Não existe vida sentimental solo. Existe vida sentimental com alguém. Alguém precisa topar essa empreitada. Então eu fui buscar nos clássicos, lê-los, refletir sobre eles, para entender um pouco mais sobre o amor. E a primeira das obras foi o Banquete de Platão. Em O Banquete o que se tem é um elogio ao amor. Vai avançando a obra, cada um dá a sua concepção de amor, até que chegamos a Sócrates. E Sócrates vai mostrar o seguinte: o amor busca o que não tem. O amor é a busca do que não se tem. O amor, portanto, vai atrás do que é belo e vai atrás do que é bom. Ninguém encontra o amor. Todos são encontrados por ele. De maneira que, sem alimentar suas belezas e suas bondades, você não será encontrado pelo amor. Beleza em todos os sentidos. Uma beleza física, mas também uma beleza espiritual, uma beleza intelectual, uma beleza social, uma beleza emocional. Bondade em todos os sentidos. Bondade como retidão de caráter. Bondade como competência para. Ele é bom no que faz. Agora vejam os senhores que quando eu falo de belezas, fica mais claro com o exemplo. A beleza também é beleza física. Porque há pessoas que querem dizer que não é, que não conta. Mas há aí um ponto que se equivoca na teoria de forma, para mim, insuperável, porque contradiz esse ensinamento de Platão. O amor é a busca da beleza também. Mas não basta a beleza física. Vejam os senhores quais são as belezas. Beleza física, que é evidente aos senhores. Beleza espiritual também. Beleza intelectual é a pessoa que está sempre lendo, uma pessoa que está sempre crescendo intelectualmente. Beleza emocional, equilíbrio. Gente equilibrada, é maravilhoso de conviver com gente assim. Beleza social, pessoas que estão abertas, que chegam aqui, conversam umas com as outras, estão abertas a fazer amizade, estão abertas a conhecer gente. Imagine você que, estando solteiro, você conhece uma pessoa de enorme beleza física. Então você sente inicialmente uma atração por essa pessoa. E vocês passam a sair. Só que você está ali por contrato, obrigado a conviver com essa pessoa por 2 meses. É belíssima fisicamente. Só que na convivência você percebe que ela não tem qualquer beleza intelectual. Não flui. Qualquer assunto diferente do óbvio não vai. Ela não tem beleza emocional. Qualquer coisa é motivo de explosão. Ela briga com você. Ela torna um problema desse tamanho um negócio gigantesco. Não dá para suportar a convivência. Ela não tem beleza social. Você até a convidou para sair com seus amigos algumas vezes. Ela entra muda, sai calada. Não é simpática com ninguém. Ela é incapaz de perguntar. Ela é incapaz de se interessar pelo outro. Ela é incapaz de ser cordial, gentil, delicada. Depois de 2 meses, você não suporta essa pessoa mais. Mas ela não tem beleza física? Ela tem beleza física. Mas a beleza física não é suficiente. É preciso investir em todas as belezas. Então alguém vai perguntar a Sócrates o seguinte: bom, se o amor busca o que não tem, quando encontra, ele não busca mais. E, portanto, o amor deixa de existir.
A ideia do amor platônico é do desejo que não se alcança. Porque eu desejo o que eu não tenho, quando tenho, não desejo. Qual é a resposta de Sócrates? Não é verdade. Você pode continuar desejando. Por quê? Porque quando você tem uma pessoa hoje, você não tem essa pessoa amanhã. São coisas distintas. Ninguém garante que a pessoa com quem você está hoje não chegará amanhã para você e dirá muito obrigado, eu não quero mais. Não há garantia. De maneira que você, quando está com essa pessoa, olha e pensa, eu quero estar com essa pessoa amanhã. E por querer estar com essa pessoa amanhã, você continua amando essa pessoa hoje. Porque amanhã você não a tem ainda. Portanto, o desejo persiste. De maneira que é preciso que você mantenha o desejo da outra pessoa por você no futuro. E só há uma forma, alimentando as suas belezas e bondades. O conselho aos solteiros e casados, aos compromissados ou comprometidos, é o mesmo. Invista continuamente em suas belezas e bondades. Porque assim, mesmo estando com uma pessoa, você despertará nela a admiração. O amor não é filho da admiração. O amor pode nascer de diversas formas, mas a admiração é o oxigênio do amor eros. Sem admiração, ele vai morrer depois de um tempo. Por isso que eu sempre digo que o que não tem futuro não merece o presente. Se você não se vê amanhã com uma pessoa, esse amor morre no presente. Avançando para a terceira das áreas da vida, nós chegamos à vida financeira. E, lamentavelmente, nós não temos educação financeira. Todos sabem que na escola não nos ensinam. Não nos ensinam na escola, não nos ensinam na faculdade, não nos ensinam na vida. De forma que nós não aprendemos. Passamos ignorantes por essa área tão importante da vida ao longo da vida e colhemos o fruto da ignorância. Mas a educação financeira é aquilo que Maquiavel chama de criar barreiras à falta de sorte. Maquiavel, nos seus Conselhos ao Príncipe, há uma obra de Maquiavel, o Príncipe, que todos conhecem, e há uma obra cujo prefácio é de Fernando Henrique Cardoso, uma edição. Essa é a melhor edição para lê-la, porque a tradução é muito bem feita e é passível de compreensão fácil. Nesse momento, Maquiavel vai dizer ao príncipe o seguinte: crie barreiras à falta de sorte. Um príncipe pode ascender ao trono por fortuna, sorte ou por mérito. Ele pode ter ascendido ao trono porque é guerreiro, porque venceu a batalha, porque conquistou povos e agora ele é o rei. Ele é o príncipe. Então, por mérito. Mas ele pode ter ascendido ao trono pelo simples fato de ser filho do rei. E o rei morreu. Então, o seu mérito é ser filho do rei e não há mérito, portanto, a fortuna, a sorte. E por isso ele é o príncipe. Maquiavel diz, não importa como você ascendeu ao trono. Crie imediatamente barreiras à falta de sorte. Porque em algum momento a sorte vai mudar. E estas barreiras vão fazer com que você continue no trono. Explico. Nós passamos por uma pandemia. Eu não quero pensar do ponto de vista da iniciativa pública, eu era juiz à época, porque houve duas pandemias, uma para o setor privado, outra para o setor público. O setor público ficou em casa, o setor privado ficou desesperado. São duas coisas muito diferentes financeiramente falando. Mas imaginemos na iniciativa privada 2 jovens. Os dois com 28 anos, os dois ganhando 10 mil reais, os dois ganhando 10 mil reais há 2 anos. Eles entraram juntos, ascenderam juntos, têm igual potencial, etc. Um deles olhava para a sua situação aos 26, aos 27 anos e dizia, eu sou jovem, eu preciso aproveitar a vida, eu não vou ter 26 anos de novo, esses 10 mil reais eu vou gastar 9 aqui em Cuiabá, eu vou viver muito bem aqui em Cuiabá, eu vou sair de restaurante, não sei o quê. E você sabe, o capitalismo não tem limite, não importa se você ganha 9 ou 90, você vai conseguir dar cabo deles em 30 dias. E ele dava cabo dos 9, dos 9,5, dos 10, dos 30 dias. O outro não.
Sem saber, seguiu o conselho de Maquiavel. Criou barreiras à falta de sorte. Manteve o padrão de vida simples, gastava 5 mil reais por mês, guardava 5 mil reais por mês. Ele era jovem, ele era solteiro, estava começando a vida, era hora de construir patrimônio. Esse sujeito guardou 60 mil em um ano, guardou mais 60 mil no segundo ano, então ele tinha 120 mil, de repente estourou a pandemia, a companhia chamou os dois e disse, não dá mais. A gente vai ter que suspender o contrato de vocês, nenhum de vocês vai receber mais nada durante 6 meses, é assim, é a realidade, o mercado fechou, não dá para exportar, não dá para importar, então pronto, podem ir para casa. Eles ficaram 6 meses sem receber nada. Só que um tinha 120 mil na conta. Ele gastava 5 mil por mês. No final dos 6 meses, ele gastou 30, ele ainda tinha 90, ele voltou. Ele passou pelos 6 meses em paz, porque ele sabia que em 6 meses ele ia voltar. Enfim, mesmo que não soubesse, ele já estava estudando, fazendo outros cursos, pensando em outras fontes de renda, mas tranquilo, porque ele tinha 120 mil, 5 mil reais por mês, ele gastava, ele tinha tempo. O outro tinha 3 mil reais na conta. No primeiro mês ele já entrou no negativo. Esse sujeito não dormia, ele perdeu a paz. Ele teve crises de ansiedade seguidas, motivadas por essa falta de dinheiro. Esse sujeito experimentou todo o estresse que você pode imaginar. Por quê? Porque ele não criou barreiras à falta de sorte. Os dois experimentaram a mesma falta de sorte. A mesma falta de sorte. Qual a distinção entre eles? É aquilo que Maquiavel chama de barreiras à falta de sorte. Um criou, o outro não. Quem cria barreiras à falta de sorte, quando a sorte muda, não experimenta crises que experimentaria. Eu fui juiz de direito. Como é a realidade de uma pessoa sem educação financeira? É assim. O sujeito ganhava 3 mil reais até mês passado. Neste mês ele tomou posse como juiz e ele passou a ganhar 30 mil reais. Eu vou arredondar os números para facilitar as contas. Você há de concordar comigo, se ele vivia com 3 mil reais até mês passado, neste mês agora ele passou a ganhar 30, ele consegue viver com 3, ele consegue viver com 6, ele consegue viver com 9. Ele não precisa dos 30 para viver no meu primeiro mês. Eu fui delegado de polícia e foi a minha primeira mudança de remuneração. Não ganhava nada, tomei posse como delegado de polícia. E eram R$8.700 que um delegado de polícia ganhava em Goiás, hoje ganha 20 e poucos mil. E o líquido eram 6.500. Então, a primeira vez que entrou na minha conta 6.500, eu liguei para minha mãe. Eu disse, eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. No mês seguinte, eu já sabia. Mas no primeiro mês eu não sabia. E isso é o capitalismo. Mas aí o sujeito toma posse como juiz de direito. Ele vai ganhar 30 mil reais. O que ele faz? Em primeiro lugar, ele aluga um apartamento, que vai ser uns 6, 7 mil reais, porque afinal de contas ele é juiz de direito, ele precisa morar bem. Em seguida, ele compra um Jeep Compass. Você vai reparar um Jeep Compass. Antes eu dava o exemplo com a BMW, mas subiu muito, eu tive que corrigir o exemplo. Então é um Jeep Compass. E aí o Jeep Compass ele paga na prestação mais 6 mil. Então 7 com 6 são 13. Sobraram mais ou menos 17. Aí ele tem IPVA, ele tem seguro, ele tem combustível, ele tem esses gastos ligados ao carro. Ele tem um condomínio do prédio, você já coloca mais 2 mil, foram 15, sobram 15. Ele não viveu, ele não comeu, ele não bebeu, ele não foi à academia, ele não saiu, ele não viu nada. Então ele vive, viver custa. Quando ele vive, viver custa, vai mais 10, 11, 12 mil cartão dele, com despesas gerais, faxineira, não sei o quê. Esse sujeito gastou mais 12 com 15, 27, sobraram 3. Você vai dizer para mim, viu? Antes ele ganhava 3, agora ele guarda 3. Tudo bem, já é melhor do que era antes, mudou de padrão, não sei o quê. É verdade. Só que quem não tem meta, vive a meta do outro. Então é 3 vezes 12, 36 mil. No fim do ano, é Réveillon. E aí tem 3 pessoas com meta. Quem organiza o Réveillon em Jericoacoara, quem organiza o Réveillon em Noronha e quem organiza o Réveillon em Trancoso. Ele vai cair em uma dessas. E você pode olhar. Pode olhar ali, porque o Instagram denuncia. Ele vai cair numa dessas. Ele cai numa dessas. E aí é o capitalismo. Vai embora mais ou menos uns 30, sobra 6. Aí ele olha e fala, gente, não há condição. Eu juntava 6 mil por ano antes, ganhando 3 mil. Agora eu ganho 30 junto, 6 mil por ano. Quem olha a vida desse sujeito na internet pensa, que mudança. E mudou muito mesmo. Só não mudou o saldo bancário. Por quê? Porque ele não tem educação financeira.
O que vai acontecer é que a inflação vai comer o poder aquisitivo dele nos próximos 5 anos. E quando ele percebe isso, já é tarde demais. Porque a inflação vai comer no seu poder aquisitivo da seguinte forma. Antes você tinha condições de ter uma empregada doméstica em casa. Agora é faxineira 3 vezes por semana. Daqui a um ano é 2 vezes por semana. Depois é 1 vez por semana. Depois é aquele robozinho da Polishop que você coloca. É desse jeito. Você vai mudando. Quando você percebe, e você não acha que é o seu salário que está diminuindo. Você acha que as coisas que estão aumentando. Mas estão aumentando porque isso chama inflação. O Morgan Housel escreve um livro maravilhoso chamado A Psicologia Financeira, e eu recomendo essa leitura para todos. É maravilhosa essa obra. E ele vai dizer o seguinte: eu e minha esposa optamos por uma vida simples. Porque o maior dividendo que o dinheiro pode te dar é tempo livre. É você com a sua família, é você acordar e dizer: eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero viajar. E se você optar por uma vida simples, você vai ter essa qualidade de vida. Nada custa mais do que não dormir à noite preocupado com as suas contas. É melhor dormir em paz. É preciso aprender a poupar. É preciso aprender a investir. E investir é um negócio que demanda tempo. Porque veja você que a vida é uma expressão do tempo. E eu já disse isso. O que significa dizer que quando você trabalha, você está vendendo parte da sua vida para ganhar um dinheiro. Machado de Assis diz que dormir é um modo interino de morrer. Se você dorme 8 horas por dia, e eu sei que você não dorme 8 horas por dia, mas para facilitar a conta, significa que faltam 16. Você morre 8 horas todo dia. Porque você não percebe quando está dormindo. Nas 16 que sobram, você trabalha 8, o que significa que 50% da sua vida é trabalhando. Quando eu digo para você, tome 10 mil reais e me dê 8 horas por dia, eu estou dizendo, eu estou comprando a sua vida por 10 mil reais. Metade da sua vida você está me vendendo. Toma aqui 10 mil reais. Metade do seu tempo, da sua vida, é aqui fazendo o que eu mandar. É isso. Agora, se você está vendendo parte da sua vida por dinheiro, pelo menos tenha a decência de usar esse dinheiro com sabedoria, de aplicá-lo, de estudar. Vira e mexe eu recebo uma pergunta do tipo, eles me disseram que pagariam 5% ao mês, mas agora ninguém atende a ligação. Não, é evidente que quem diz que vai pagar 5% ao mês, 10% ao mês, em algum momento não vai atender a ligação. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado em termos de investimento. E o Morgan Housel vai mostrar o seguinte. Warren Buffett, até os 55 anos de idade, tinha 300 milhões de dólares. Esse era o patrimônio dele. Aí, entre 55 e 64 anos, 9 anos, ele pula de 300 milhões para 4 bilhões de dólares. E de 64 anos para 84 anos, ele pula de 4 bilhões para 84 bilhões de dólares. Mas o rendimento dele não mudou, é o mesmo, 22% ao ano, desde quando ele tinha 11 anos. Qual é a explicação? A progressão é geométrica. Se você reinvestir o seu investimento, em algum momento essa curva vai fazer assim e vai ficar inexplicável o tamanho do patrimônio que você vai construir. Ele mostra que se o Warren Buffett o Warren Buffett começa a investir com 11 anos de idade. Ele disse que antes disso ele vinha desperdiçando a vida. Aí aos 11 anos ele começa. Aos 30 anos ele já havia juntado $1 milhão. E aí o Morgan Housel vai dizer o seguinte, vamos supor que o Warren Buffett tivesse vivido, curtido a vida. Não vou juntar nada, e com 30 anos ele falasse, agora eu vou começar. Começasse com $25 mil. E vamos supor que ele fizesse isso dos 30 aos 60. Aos 60 ele dissesse, eu vou me aposentar. Chega, já trabalhei, agora eu vou me aposentar. 30 anos. Com o mesmo rendimento que ele teve. O mesmo. Ele teria um patrimônio de 11 milhões e meio de dólares. Ele tem 84 bi com o mesmo rendimento. Por quê? Porque, como disse o Morgan Housel, ele viveu e ele vive. Ele começou com 11, agora ele tem 90 e ele continua
investindo, então, evidentemente, isso dá resultado. Não tenha pressa. Invista e reinvista. Fixe um percentual que seja para você um percentual razoável. Alguma coisa como eu vou poupar 20% do que eu ganho. E vá poupando 20% do que você ganha. E isso pode ser uma regra para a vida. Porque você pode ganhar 10 mil este ano e ano que vem você pode mudar para 20 mil reais por mês. Mas se a sua regra é de 20% de poupança, significa que você poupava 2 mil, agora você vai poupar, aliás, você poupava 2 mil, agora você vai poupar 4. Ou seja, o seu padrão de vida vai aumentar, mas você vai poupar mais do que poupava. À medida que você vai ganhando mais, você pode mexer nesse percentual. Em vez de poupar 20%, poupe 30%, já que agora você ganha o dobro do que ganhava. Mas tem uma cultura de poupança, de investimento e de reinvestimento. Isso é muito mais importante do que o percentual de retorno que o LCI vai dar ou o CDB vai dar, porque às vezes o gerente de banco liga para você e diz, olha, eu estou com uma oportunidade incrível, a aplicação que estava dando, essa aplicação que geralmente dá 0,82 está dando 0,88. Aí você fala, tá, mas me explica uma coisa, se ela está dando 0,88 e não 0,82, significa que se eu tiver 100 mil reais, se tiver 100 mil reais em vez de te dar 820, ela vai te dar 880. Ou seja, eu vou ganhar 60 reais a mais por mês. Isso não vai mudar minha vida. O que vai mudar minha vida é eu poupar todo mês e investir e reinvestir o que eu poupar. Se está dando 0,82 ou 0,88. Mais importante do que o retorno é a cultura que você tem. Por isso você vai encontrar gente que fez dinheiro investindo em gado, investindo em imóvel, investindo em ações, mas é sempre investindo. Sem investir, você não vai encontrar ninguém. Vida financeira é uma vida que demanda de você simplicidade. Para usar uma expressão do Ariano Suassuna, ele usava uma expressão, claro, mas aí era exagerada, mas ele dizia uma espécie de pobreza libertadora. É você ter tranquilidade. Você não precisa ser servo da sua vaidade. Por que as pessoas, quando ganham mais, têm mais problemas? Porque elas mudam o padrão de vida, elas aumentam o tamanho do problema. E aí a pessoa sempre está nessa busca desenfreada por tentar organizar o que anda desorganizado. A última das áreas da vida é a vida... Aliás, passando da área financeira, a gente vai para a vida profissional. E na vida profissional, para mim, nós precisamos considerar 3 perguntas fundamentais antes de decidir a profissão. A primeira é o que você gosta de fazer. O Peter Drucker escreve um artigo que vai ser publicado depois na revista de Harvard, em que ele diz o seguinte: saber o que você gosta de fazer não define o que você fará, mas define o que você não fará. E isso já é muita coisa. Quantas vezes a gente topa empreitadas que não tem nada a ver com a gente, mas porque a gente não sabe o que quer e nem o que não quer. E aí a gente faz coisas e talvez perca ali 5, 10, 15 anos com uma coisa que não tem o menor sentido. Você olha para trás e diz, gente, como é que eu fui fazer isso na minha vida durante 5, 10, 15 anos? Primeira pergunta é o que você gosta de fazer. E para saber disso, basta você pensar o seguinte: se não houvesse dificuldades, se você pudesse ser o que você quiser, se você pudesse acordar amanhã, tendo passado essa madrugada adquirindo um sonho ou tendo a transformação na mente, que lhe desse toda a capacidade técnica, conhecimento teórico, experiência prática, para que você acordasse pela manhã apto para o exercício de uma profissão, qualquer que seja, qual seria? Isso mostra o que você gosta de fazer. A segunda pergunta é qual a rotina? Porque eu amo a ideia da diplomacia. Eu acho que é um ambiente muito culto, pessoas muito estudadas, pessoas que estão preocupadas com a história do mundo. Mas para mim não serve. Porque um embaixador passa 2 anos da vida em cada país. Eu tenho um amigo que é filho de embaixador e ele me contava o seguinte: quando ele era novo,
Aos 8 anos, ele estava num país, então ele fazia amizades. E você sabe que a amizade da criança é uma amizade real, é uma espécie de irmandade, não há interesse algum. Quando ele estava com 10 anos e aqueles 5 eram os melhores amigos, que ele queria passar a vida com eles, o pai dizia, agora a gente vai mudar de país. E cortava e aquilo era traumático. Mas não é que o sujeito mudava do Paraguai para o Uruguai. Ele mudava do Japão para a África. Ele mudava da África para os Emirados Árabes. Ele mudava dos Emirados Árabes para o Panamá. Era um choque cultural atrás do outro. Ele não falava o idioma, ele não conhecia as pessoas. E se com 6 para 8 você faz amizade, com 8 para 10 você faz amizade, com 14 para 16 já não é tão fácil assim. Você já fica escondido, excluído, quieto no canto da sala. Então você vai podando e cortando raízes o tempo todo. Para mim, não serve. A profissão é linda, mas a rotina não é para mim. Então, se ela não foi cortada na primeira pergunta, acabou de ser cortada na segunda. Qual é a rotina? Quem não gosta de dormir fora de casa não pode ser piloto de avião. Porque ele vai ter que dormir 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana fora de casa. Qual é a rotina que você quer? E aí a gente vai para a terceira pergunta, que é remuneração. Na escola, as pessoas vendem uma visão romantizada de profissão. Porque eles falam só da primeira pergunta, faça o que você gosta, faça o que você ama. Mas se o que você ama não paga, daqui a pouco você não vai amar mais. Se você for muito mal remunerado pelo que você faz, você vai perder a vontade de fazer. Ninguém suporta 20 anos sendo muito mal pago por aquilo. Não tendo nenhuma qualidade de vida, nenhum retorno, nada. Eu preciso me perguntar. E não há problema em ser ambicioso. O problema é em desconhecer a ambição. Você precisa olhar para você e entender qual é a sua ambição. Qual é a minha ambição? Quanto eu gostaria de ganhar? Cada um tem uma. Eu fiz essa pergunta uma vez ao vivo. Quanto você gostaria de ganhar? E aí as pessoas foram respondendo ao vivo. Alguém dizia 5 mil, 7 mil, 9 mil. Era mais ou menos assim, 10 mil, 20 mil. E por aí estava tudo normal. Até que alguém escreveu 50 mil. E aí o povo, nossa, que absurdo, que ganancioso. Quer dizer, o cara não pode ser sincero. Se ele quer ganhar 50 mil, não pode ser. Ele não pode dizer, eu quero ganhar 50 mil, porque é um problema. Ele tem que querer ganhar 5. Porque se for 50, ele está descalibrado. Não é. Você tem que ser sincero. Porque não dá para você responder a pergunta que você quer ganhar 50 mil por mês e escolher uma profissão que, em regra, paga 2.500. Paga 3, paga 4, paga 5, porque você vai se frustrar. Quando você passa por esses 3 funis, você decide com maior sabedoria o caminho que você vai lidar. Agora, as profissões mudam muito. E mudaram muito nos últimos anos. Houve o surgimento de profissões e o desaparecimento de profissões. Houve a valorização de profissões e a desvalorização de profissões de uma velocidade impressionante. Eu conheço pessoas que exercem profissões que não existiam e que ganham 10, 20, 30 vezes mais do que as pessoas de profissões tradicionais, conhecidas e que são muito bem remuneradas. É uma nova sociedade. É preciso ser atento e flexível, porque as coisas vão mudar ao longo do caminho. A última das áreas da vida é a vida familiar. E você sabe que você pode ser feliz a depender da área, mesmo não tendo sido bem sucedido em uma área da vida. Por exemplo, o sujeito não foi bem sucedido financeiramente. Ele sempre foi desorganizado, sempre teve dificuldade financeira, trabalhador, tudo, mas ruim de conta. Esse sujeito hoje tem 85 anos. Aí você vai conversar com o seu Carlos e você pergunta para ele se ele é feliz. O que ele diz para você? Eu sou feliz. Porque veja só, eu vou começar pelas áreas da vida. Eu frequento a mesma igreja há 60 anos. Eu sou diácono, sou presbítero, eu sou ministro da Eucaristia, enfim, eu estou lá há 60 anos. Todo mundo gosta de mim, eu adoro, eu vou lá
3, 4, 5 vezes a semana. Eu estou casado com a mesma mulher, eu me casei com 22 anos de idade e tenho 85. É minha parceira da vida, a gente deu certo demais. Todo dia a gente senta na porta de casa, fica conversando e não sei o quê. Financeiramente eu fui ruim. Isso é verdade. Passei muita dificuldade, eu era desorganizado, o tempo todo no aluguel, e aí a hora que eu vi eu gastava o dinheiro, e, enfim. Mas passou. Estou aposentado, já foi. Profissionalmente eu trabalhei uma empresa. Pode olhar minha carteira. Data de admissão. Só saí quando me aposentei. Todo mundo me adora lá, me respeita lá. Eu chego lá, o patrão me ama. E meus filhos? Meus filhos estão tudo educados, tudo formado. Todo mundo trabalha. Todo domingo eles vêm aqui. Meus netos almoçam comigo, etc. Eu sou feliz. Veja, ele é feliz. Apesar de ter falhado em uma das áreas da vida. Ok? Agora entenda, é impossível ser feliz se você falhar na vida familiar. Não existe vida feliz com vida familiar infeliz. O que você chama de família pode ser só você e seu irmão, pode ser só você e seu marido, pode ser só você e seu filho, pode ser só você e uma pessoa ou 10 pessoas. Mas o que você chama de família tem que ser um núcleo de amor, de apoio, de aconselhamento, de não julgamento, de união. Por quê? Porque senão você não vai ser feliz. Você não tem noção do impacto que a educação dos seus pais tem na sua história. Muito provavelmente ela limitou a sua história de um jeito que você não pode mensurar. A Philippa Perry escreve um livro maravilhoso chamado Livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e que seus filhos vão ser gratos por você ler. Ela é uma psicoterapeuta inglesa e ela vai dizer o seguinte: a relação dos pais com os filhos é como solo para a planta. A depender do solo, a planta cresce, a planta se desenvolve, a planta floresce, a planta dá frutos. Mas a depender do solo, essa planta não cresce o que poderia crescer. Não há frutos, não há flores, não há nada. A depender do solo, essa planta morre. Assim é a relação dos pais com os filhos. A depender da sua relação com seus pais, você não desenvolve o potencial que você tem. Qual é a má notícia? É que 99,9% das pessoas não têm uma relação completamente funcional com seus pais. Por quê? Porque os seus pais trazem os traumas da educação dos seus avós e eles reproduzem e reproduziram esses traumas na sua educação. Agora o que você faz? Você reproduz os traumas da sua educação na educação dos seus filhos. E o pior é que você acha bom. Porque você olha e fala, gente, estou fazendo igual meu pai. E como você reputa que deu certo, que ninguém olha para cima e fala assim, nossa, a minha educação foi horrorosa, deu certo, você acha que você está no caminho certo. Mas é porque você não se lembra da vergonha que você sentiu quando seu pai gritou com você daquela forma, de como você se sentiu rejeitado, incapaz, não pertencente. Pessoas com relacionamentos completamente funcionais com seus pais são pessoas com autoestima curada. Elas tratam o presidente da República e o porteiro do prédio da mesma forma, porque elas não conseguem ver diferença. São duas pessoas. A maioria de nós não é assim. Provavelmente todos nós aqui não somos assim. De repente você se vê diante de alguém que tem grande poder e você se sente intimidado. Você se sente menor. Se ele der o microfone aqui, talvez você se sinta constrangido, com vergonha, com medo do que vai falar. Por quê? Porque você já teve a sua autoestima afetada ao longo da sua vida. A boa notícia é que isso pode ser curado. Terapia está aí para isso, mas fora a terapia, você alimentar suas belezas, suas bondades, isso vai fazendo com que você se sinta capaz, merecedor, digno, e é na guerra que você aprende. Para lembrar Fernando Pessoa, as feridas trago em mim as feridas das guerras que nunca lutei. Essas são as que mais me doem. Então é preciso que você vá para essa guerra,
porque as feridas das guerras que você não travou e que eram necessárias são as que mais vão doer ao longo da sua história. Cuide da sua família. Quando eu falo das 5 áreas da vida aqui, eu não pretendo que você saia com 5 posições radicais daqui. Eu não pretendo que você saia daqui com uma ideia de mudança de vida radical. O que eu quero é que você saia com pequenos propósitos para cada uma das áreas da sua vida. Que você, a partir de amanhã, destine, 15 minutos por dia para a sua oração. Que você decida alimentar a sua beleza e a sua bondade de novo, mas que você revisite o que significa beleza e bondade na sua vida e como você pode melhorá-la. E se você tiver alguém, que você decida ser amável. Porque, veja, isso Buffett que fala, a pessoa só é amada quando ela é amável. Então, para você ser amado, você tem que ser amável. E ele diz, e eu não conheço uma pessoa amada que não se sinta um sucesso. E aí, para lembrar o Nizam Anais, não basta ser uma pessoa de sucesso, é preciso ser um sucesso de pessoa. Quando você vai para a vida financeira, que você saia daqui com um propósito. Eu vou poupar 5%, 10%, 15%. Eu vou aumentar a minha renda. Eu vou ter uma nova fonte de renda. Eu vou dar aula, eu vou investir, eu vou mudar em alguma coisa. Que você pense na vida profissional numa forma de incremento. Talvez um curso, talvez uma nova habilidade, talvez um mestrado, talvez uma nova função. Mas que você possa procurar uma evolução na vida profissional. Um livro. Se você não estiver lendo um livro neste momento, você está desperdiçando grande parte da sua vida. Eu não vou perguntar quem não está lendo o livro, para que eu não me desanime nesse final de palestra. E na vida familiar, que você tome uma decisão simples. Que você seja uma espécie de distribuidor de amor, de paz, de aconselhamento, de união na sua família. Para algumas pessoas, o remédio é a distância. Para outras, é o acolhimento. Não se iluda. Para o homem mau, o melhor remédio é a distância, é o silêncio, é o sorriso. Ele não precisa saber o que está acontecendo na sua vida. Não precisa ter contato, não precisa ter toque. Mas você sendo procurado e tomando a sua decisão, deve ser uma fonte de amor, de acolhimento, de paz, de aconselhamento e de não julgamento. Cuidar de cada uma das áreas da vida é cuidar da vida. E pense, uma área pode ajudar outra área da vida. Se você fizer assim, daqui a um ano, você vai ver uma grande diferença na sua vida. Mas daqui a 20 anos, você terá entendido o que disse Santo Agostinho e terá construído uma história de vida feliz. Muito obrigado. Gratidão ao professor Samerage por essa brilhante palestra. Convidamos a diretora-geral e a coordenadora da escola, Andréa Marcondes, para as considerações finais. Que palestra maravilhosa, né, gente? Muito obrigado, professor. Estamos bastante satisfeitos com o conhecimento que o senhor nos trouxe nesses 5 pilares. Muito, muito obrigada mesmo. E obrigadas a todos os presentes aqui. Quero também agradecer a todos pela presença, agradecer o professor Samer, sempre brilhante. Fazer um agradecimento aqui para a Andréia, para toda a equipe da escola, que incansavelmente fez com que esse evento fosse realizado de forma tão brilhante. A
juntamente com a equipe de infraestrutura, cerimonial, comunicação. Muito obrigado a todos que, de uma forma ou de outra, participaram e estão participando. Quero fazer um agradecimento especial também para a nossa primeira coordenadora da escola, Jane. Considerar autógrafos e registros fotográficos e convidamos a todos para o coquetel que será servido no hall de entrada do TJ.